Agora vamos lá, gente. Aprendemos um pouco sobre a nossa saúde, vamos aprender um pouco agora sobre o nosso bolso. Vamos falar desse probleminha, né, que está atingindo o mundo todo. É impressionante. Eu estava vendo, vocês falam das coisas que aumentaram aqui no Brasil, gente, é no mundo. Ó, a gasolina lá nos Estados Unidos, que girava em torno de 50, 60 cents, já está 3 e pouco, 3 dólares, quer dizer, mais do que triplicou. É uma loucura mesmo. Então, não é só aqui não, tá? E é por isso que a gente precisa organizar a nossa vida financeira, mais do que nunca. A gente precisa aprender, inclusive, a economizar. Fim de ano chegando, é hora daquele desespero, né? Como é que eu vou fazer? Tem que organizar todos os gastos mesmo. Porque aí vem festa, vem presente, vem férias, vem conta. Chega janeiro, aquele montão de contas. E é por isso que a gente recebe hoje o mentor e coach com formação internacional, doutorando Ciências Sociais Aplicadas, com mais de 12 mil profissionais instruídos pela América Latina, Lincoln Firos Mendes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tava louca para te receber pessoalmente, porque a gente te acompanhou muito aqui pelo Skype, mas que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com você e que bom poder conversar com quem está em casa. Vambora, eu quero aprender, porque eu sou uma dessas que preciso aprender a controlar melhor os gastos, né? A gente tem que saber fazer isso. Pois é, a gente vive um momento muito peculiar, como você muito bem colocou, né? A pandemia fez com que a gente tivesse que ressignificar muitas coisas na nossa vida. Uma delas tem a ver com a questão financeira. Você sabe que em agosto os dados no Brasil mostravam que de cada 10 brasileiros, 7 estavam endividados. Então é importante ter um bom planejamento. Puxa, olha lá, só 3 saíram ilesos dessa história. Número bem pequeno, né? Pois é. Agora, toda vez que eu converso com um consultor financeiro, eu já saio daqui assim com a cabeça cheia, cabelo em pé. Porque eles falam assim, tem que anotar tudo que você gasta. Eu falo, meu Deus do céu, até uma bala. E eu não dou conta de fazer isso. Talvez minhas amigas em casa também não. Isso é crucial, tem que ser feito mesmo? Precisa, Cláudia, porque a educação financeira ela começa com a gente colocando no papel, na caderneta, anotando todos os gastos. Quanto mais eu sei o tipo de despesa que eu tenho, mais fácil fica controlar quando a receita, que é a entrada do salário, ela acontece no fim do mês. Então, ter essa organização é fundamental. Disciplina é tudo para quem quer ter uma boa educação financeira. Esses centavinhos fazem diferença no final do orçamento, no final de um mês? Faz diferença. É que às vezes a gente tem a sensação que são 10 centavos, 20 centavos, mas quando você coloca isso numa escala de multiplicação, vezes 12 meses, vezes 24 meses e por aí vai, você percebe que aquele dinheiro poderia ser utilizado para algum outro fim. Então é importante colocar no papel e é importante saber para onde está indo cada recurso seu quando entra no fim do mês. Bom, além disso, já que começamos aí por esse assunto, eu acho que o Lincoln vai me convencer a colocar tudo no papel. Mas o que é que a gente tem que fazer para organizar a vida financeira? Olha, o primeiro passo, além dessa disciplina, é você ter noção de quais são as suas despesas e quais são as suas receitas. Então todos nós, conforme o fim de ano vai chegando, a gente já tem uma noção de mais ou menos quais são os gastos que a gente imagina ter. Por exemplo, tivemos o Dia das Crianças, vai ter a Black Friday, vamos ter o Natal. Então todo mundo já tem uma ideia mais ou menos do que gostaria de gastar, do que gostaria de investir. Então o primeiro passo é, eu tenho um recurso financeiro para fazer esse investimento? Se sim, consigo pagar à vista? Porque se puder, melhor. E assim eu vou equilibrando essa receita e essa despesa sem me endividar, porque o ano de 2022 ainda vai ser um ano de muito desafio. Então é importante ter o controle dos gastos. Outro dia eu vi pelo Instagram uma blogueira falando assim, eu não economizo, eu penso em formas de ganhar mais dinheiro. Eu achei isso interessante, mas muito perigoso, né? Porque a gente veio aí dessa pandemia, que gerou uma crise, e a gente tem uma perspectiva de crise, inclusive, no setor de empregos, né? Quer dizer, de geração de oportunidades. Aí é mais complicado pensar nisso, não é? É porque, Cláudia, tudo é uma questão de perspectiva, né? Quando você olha sob uma perspectiva, por exemplo, empreendedora, talvez às vezes, se você tem capacidade de ter mais recursos, eu sou uma dona de casa que fabrico bolos, vendo bolos caseiros. Se eu tenho a ideia de que a projeção de venda de bolos vai aumentar muito, então automaticamente vivendo um pensamento em que eu me preocupo menos com o que eu gasto e mais com o que eu compro, talvez até em algum momento faça sentido. Mas essa é de longe a realidade do brasileiro. O que os dados mostram é que cada vez mais as dívidas fazem parte do lar da família brasileira e aí precisa tomar cuidado para não colocar aí os pés nas mãos. E como é que a gente equilibra
uma situação de dívidas, Lincoln? Bom, primeira coisa é você entender o que você está devendo. Então, colocar no papel e buscar renegociar essas dívidas. Porque, Cláudia, como a gente está vivendo ainda um tempo de pandemia, muitas empresas entenderam que a realidade financeira do brasileiro ficou muito complicada. E elas também estão dispostas a renegociarem essa dívida. Então, quanto mais você conversar com aquela empresa, com aquele setor que você está devendo, buscando uma renegociação sadia, ou seja, um fluxo que você possa pagar mensalmente, melhor vai ser. Existe uma lista de prioridades? É preciso pagar primeiro isso ou aquilo? Essa conta eu posso deixar para depois? Existe isso? Olha, todas as contas são importantes. O que você precisa ver é quais dessas contas o tempo de vencimento é maior. Porque quanto maior o tempo de vencimento, maior os juros. E aí, consequentemente, maior a despesa que você vai ter. Então é importante colocar no papel para ver quais são aquelas dívidas a longo prazo, porque essas são importantes você trazer mais para o presente, porque senão, no frigir dos ovos, só de juros, você vai pagar 2 dívidas e meia. Uau! A produção está me sinalizando que chegaram muitas perguntas, a gente vai dar uma organizada e aí eu volto aqui para você continuar respondendo, tá bom? Segura aí, você que mandou, então segura. A gente não estava contando com essas perguntas agora, mas vai ser bom, o Lincoln vai responder e vai te atender. Se você ainda não mandou, aproveita, 11 9 50 45 18 40, tá? Com Lincoln e com as dúvidas, né? Mas eu já vou ser um pouquinho mais específica naquela pergunta que eu te fiz sobre prioridades. Vamos lá, de exemplo. Tem uma telespectadora que está com algumas dívidas. Então, ela está devendo aluguel, ela está devendo condomínio e ela está devendo cartão de crédito. Por onde ela começa? Pois é, a ideia, como eu disse anteriormente, Cláudia, é que ela consiga mapear quais dessas dívidas têm maior impacto no que significa os juros. Porque são juros que vão impactar no restante do orçamento dessa dona de casa. Então, a minha sugestão é, revisa com o proprietário daquele imóvel qual é o que o contrato diz acerca dos atrasos da mensalidade do pagamento, do cartão de crédito, que normalmente no Brasil são onde a gente paga mais juros, a maior quantidade de juros concentra-se no cartão de crédito, para ela poder priorizar uma quitação que realmente favoreça ela não deixar com que os juros fique maior do que a dívida inicial que ela já tinha. Mas precisa procurar a empresa devedora. Isso é fundamental e às vezes o brasileiro fica com vergonha, porque ele se sente mal já por estar devendo. Mas não fazer isso é pior. Claro, vai parecer que você não está nem aí. Então, o seu... Como fala? Esqueci a palavra, aquele que você está devendo. Ou seu inquilino, ou o banco, enfim. Vai ficar achando que você está ali nem ligando, né, para sua dívida. Então é bom você mostrar as caras sim. Temos já as perguntas organizadas, Luísa, meninas? Então vamos lá, para a tela. Que bom que vocês participam. Tainá Mello, tenho dinheiro guardado para um determinado tempo de aluguel, mas não tenho garantia para o restante. Devo me mudar? Qual é a medida a tomar? Muito bem, essa é uma pergunta difícil de ser respondida porque o importante é garantir os meses de aluguel que estão por vir, então isso é o primeiro ponto importante, mas entender por que a receita dela a médio prazo não vai entrar. Então, o que eventualmente está acontecendo que não garante com que essa receita chegue para ela garantir os próximos meses? E, num segundo momento, procurar o proprietário do imóvel, explicar a situação e perguntar se é possível algum tipo de desconto nos próximos meses para ela ganhar um respiro financeiro. Vamos imaginar que a Tainá perdeu o emprego. Então, ela tem lá um dinheiro guardado, de repente até da rescisão de contrato dela, que banca aquele aluguel por um tempo. Mas aí ela ainda não se recolocou. Você acha que é melhor ela se mudar para alguma coisa mais barata ou não? Não, por enquanto não, porque a ideia de se mudar também vai gerar um outro tipo de despesa para ela. Por quê? Porque ela vai ter que pagar provavelmente uma entrada naquele aluguel, que o pessoal chama de luvas, ela vai ter que fazer algum tipo de adiantamento que vai desprover essa receita que ela tem hoje acumulada, guardada. Então a melhor coisa é permanecer no imóvel e tentar uma renegociação antes de uma mudança. Perfeito. Próxima pergunta então, na tela, vamos lá. A Antônia, compensa vender um imóvel e investir o dinheiro em uma aplicação e morar de aluguel? Olha, essa dúvida da Antônia é uma dúvida muito recorrente de muitos brasileiros. Porque no Brasil, Cláudia, existe uma peculiaridade que é a seguinte: vale a pena eu ter uma boa ideia e transformar essa ideia num recurso financeiro, deixando de ter uma propriedade? Ou seja, eu pego um dinheiro que serviria para ter uma casa própria, para investir em alguma coisa e transformar isso em algo rentável. Isso é muito relativo. É preciso, de fato, colocar no papel e entender se a venda desse imóvel, para que tipo de imóvel ela se mudaria,
quanto ela pagaria de aluguel e que tipo de fundo de investimento ela utilizaria para que essa reserva financeira pudesse voltar a médio e longo prazo. Então ela precisaria certamente de alguém que a aconselhasse a saber qual é o fundo menos arriscado e que tipo de rentabilidade esse fundo daria para ela a médio e longo prazo. Porque sair de um imóvel próprio para ir para um aluguel, no momento em que nós estamos, não necessariamente é uma boa ideia. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que ela tem lá uma casinha que vale R$200 mil. Se ela pegar hoje, investir direitinho, de forma conservadora, não arriscar o dinheiro, esses R$200 mil rendem quanto? Olha, depende qual é o fundo de aplicação que ela vai utilizar. Desde o CDB até da poupança, isso varia muito de acordo com o momento econômico que a gente está vivendo. Mas a grande questão é que se mudar para um aluguel, é lembrar que você vai ter uma despesa mensal que antes você não tinha. E aquilo que renderia da aplicação que você colocou, aqueles 200 mil, teria que pagar esse aluguel para que você então não se desfizesse do montante final. Então, parece simples, mas no fundo é complexo porque nós não fomos educados a termos matemática financeira na nossa educação tradicional. Então não pode arriscar para depois não ter um prejuízo maior. Próxima pergunta. No momento as coisas estão muito caras e acabam parcelando as compras do mês. Isso é errado? Olha, Maria Helena, depende do que você está parcelando. Se você estiver utilizando o cartão de crédito, ele é o maior inimigo do brasileiro. Evite ao máximo fazer parcelas a longo prazo no cartão de crédito. Se você tem a oportunidade de fazer um pagamento à vista com uma margem de desconto maior, sem sombra de dúvidas, sempre é o melhor caminho. Só vale a pena você parcelar quando você entende que é um investimento a longo prazo e que isso, de certa forma, vai te trazer um bem durável. Por exemplo, eu vou parcelar a compra de um automóvel ou de um imóvel. Mesmo sabendo que os juros são altos, a longo prazo vale a pena porque você vai ser dono de uma propriedade. Mas dependendo do tipo de parcelamento, é arriscado. Você falou de automóvel, né? Hoje as lojas, concessionárias, elas estão parcelando o automóvel, inclusive no cartão de crédito. Você falou que é bom fugir do cartão de crédito. Mas nesse caso, se já está ali tudo calculadinho, é um problema? Se ela tiver uma entrada considerável para ser dada do valor do automóvel, não. O problema é que a maior parte das pessoas não dão a entrada. E aí os juros que você vai pagar na totalidade da prestação equivale à compra de 2 veículos. Então aí você sai perdendo. Então a ideia é, tenha uma reserva, dê um valor de entrada maior para você poder então ter uma rentabilidade mais assertiva. Tá bom. Agora a última que a produção vai me matar. Dizem que comprar um imóvel é um bom investimento, mas se eu precisar de liquidez, o que faço? Comprar um imóvel sempre é bom, mas a liquidez tem a ver com o momento imobiliário que nós vivemos. Nós estamos ainda passando por uma espécie de um boom imobiliário, onde várias propriedades tiveram alta liquidez. Mas é preciso avaliar de onde nós estamos falando, qual cidade, qual município, porque isso vai influenciar nessa liquidez da venda desse imóvel. Se eu tivesse um dinheiro hoje, vamos lá, vou te dar 1 milhão. O que é que você faz com esse 1 milhão? Olha, eu pegaria esse R$1 milhão, investiria ele num fundo conservador, deixaria esse valor rendendo pelo menos por 3 anos e aí daqui 3 anos o valor que rendeu de juros eu utilizaria para fazer uma bela de uma viagem para o Caribe e aproveitar o fim de ano. Ai, gente, olha lá! Qualidade de vida, a gente tem que colocar nossos sonhos também em prioridade, porque é isso que faz a gente correr atrás, né? Para ganhar mais e mais, a gente não pode esquecer disso. Lincoln, amei te receber, muito obrigada e volte sempre. Obrigado, tá bom? o prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui com você. Portas abertas, ainda mais porque o Lincoln trouxe chocolate para mim. Como é que eu posso agradecer, né, gente? Falou com a formiga. Ó, o contato do Lincoln é 12991655499, 12991655499. No Instagram, L Firuzmandi. E o canal dele no YouTube é Lincoln Firuzmandi, _LAT, E comercial F. Muito bem. Até a próxima. Foi muito bom te receber. Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos continuar nossa vida aqui. Aprendendo. Ainda vamos aprender sobre planta. Vamos fazer um lombo. Vamos fazer um artesanato lindo que envolve decupagem, tijolinho. Você vai amar.